todos muito bem-vindos. Nosso simpósio está no segundo dia, muito feliz pelos comentários. Obrigada a todos, continuem comentando, continuem clicando, continuem se inscrevendo no canal. E hoje nossa palestrante será maravilhosa. Vamos ver quem será. Um grande beijo. Olá pessoal, eu sou a Daniele Bergami e quero apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje, a professora Valéria Oliveira. Nossa querida Valéria é psicanalista, psicopedagoga, especialista em neuropsicopedagogia, educação especial e inclusiva, saúde mental, gerontologia e também mestranda em ciências e tecnologia ambiental. Professora Valéria abordará o tema deficiência intelectual e inclusão. Ótima palestra a todos! Olá, eu sou a professora Valéria Oliveira, eu sou psicopedagoga, psicanalista, especialista em educação especial e inclusiva e também especialista em saúde mental. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre deficiência intelectual. Segundo o DSM-5, o transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual, como nós chamamos comumente, é um transtorno com início no período do desenvolvimento, que inclui déficits funcionais, intelectuais e adaptativos. O transtorno do desenvolvimento intelectual, ele já teve outros nomes, como oligofrenia, idiotia e retardo mental, que é um nome ainda muito corrente e utilizado ainda por muitos profissionais da área de saúde. A condição ela tem que estar presente antes dos 18 anos. Ninguém se torna deficiente intelectual após os 18 anos. A deficiência intelectual ela diz respeito a limitações significativas no funcionamento intelectual. Quando eu digo que essa condição ela tem que estar presente durante o período de desenvolvimento dessa criança, eu estou citando o período de 0 a 18 anos. E como é que nós podemos identificar uma criança com deficiência intelectual? Essa criança, geralmente, ela vai apresentar, dentro dos seus marcos de desenvolvimento, um desempenho aquém do esperado para aquela idade. Então, é aquela criança que pode demorar muito mais para começar a engatinhar, demorar mais para falar. É uma criança que depois, quando vai para a escola, ela estará sempre em defasagem em relação aos outros coleguinhas da mesma faixa etária, em relação à aprendizagem. Ela precisa de muito mais monitoria, ela precisa de muito mais ajuda e de mediação, muitas vezes constante, para poder alcançar dentro da escola o desenvolvimento que seria esperado para ela dentro da sua faixa etária e dentro do seu ano de escolaridade. Quais são os prejuízos, que uma pessoa com deficiência intelectual ela pode apresentar? Quais são as áreas que podem ser afetadas? Então, essa pessoa ela pode ter a sua comunicação e o seu cuidado pessoal afetado. Pode ser uma pessoa que não consiga se comunicar de forma clara com as outras. Ela muitas vezes não sabe expressar aquilo que deseja, ela não consegue expressar seus sentimentos, ela tem muita dificuldade para concatenar as ideias e formular, de repente, uma frase que possa passar para os outros aquilo que ela deseja. A sua vida em casa, ela pode ser uma vida que tenha problemas também, porque essa dificuldade de comunicação, ela pode gerar uma dificuldade de relacionamento em casa com seus familiares. Ela tem problemas de autodeterminação, são pessoas que não conseguem pensar naquilo que vão fazer, se organizar e planejar para chegar até um objetivo. Apresentam também problemas na sua autonomia. Então, são pessoas que muitas vezes elas não têm condições de ser autônomas. Nas suas atividades diárias, no seu dia a dia, elas podem ser pessoas que não consigam, por exemplo, ir à padaria sozinha comprar um pão. Podem receber um troco
podem não ter, não conseguir identificar que quantia elas têm em mãos, né? Elas recebem aquele troco vem errado porque elas não sabem contar o dinheiro, elas não sabem dizer quanto elas precisam pagar e quanto elas precisam receber, não conseguem dar troco. Muitas vezes também as famílias são responsáveis por esse tipo de coisa, porque tratam essas pessoas como completamente incapazes. Então, as famílias, quando recebem esse laudo médico, elas muitas vezes dizem assim, se ele tem uma deficiência intelectual, então eu tenho que protegê-lo. Ele não vai à rua sozinho, ele não vai poder estudar muito longe de casa, e essa superproteção, ela acaba fazendo com que essa pessoa desenvolva pouca ou quase nenhuma autonomia para suas atividades do dia a dia. Uma outra questão que é importante da gente ressaltar é que são pessoas que têm problemas também com a sua segurança. Uma criança com deficiência intelectual, ela pode muito bem não ter noção do perigo. E aí acaba se acidentando mais, se machucando mais, e acaba sendo um problema. Então, para o diagnóstico médico, o que o médico vai levar em consideração na hora de fazer um diagnóstico para essas crianças com deficiência intelectual? Ele vai pensar, ele vai querer ver, então, os marcos de desenvolvimento, né? Essas perguntas serão sempre feitas aos pais. Com que idade andou, com que idade falou, tudo isso vai ser perguntado aos pais, e isso é um critério importante. O funcionamento intelectual significativo inferior à média. Uma outra questão são as limitações significativas no funcionamento adaptativo, que foi isso que eu acabei de relatar agora. Então, a questão do autocuidado, as habilidades sociais, a questão dos recursos comunitários, né? Como é que ele lida na sua comunidade, a sua autossuficiência, a sua autonomia, tudo isso vai ser levado em consideração. A questão acadêmica também, né? Suas habilidades acadêmicas também são levadas em consideração de acordo com a sua idade e o ano de escolaridade em que ele se encontra. Quais são as síndromes mais comuns que podem ser comórbidas com a deficiência intelectual? Então, é muito comum que você tenha uma pessoa com deficiência intelectual que também seja autista, por exemplo, que tenha também uma síndrome de West, ou que possa apresentar, que tenha síndrome de Down, crianças que foram cometidas pela microcefalia também podem apresentar deficiência intelectual. Então, essas são as síndromes que podem estar em comorbidade com a deficiência intelectual, né? Entre os inúmeros fatores que podem causar deficiência intelectual, a gente não pode deixar de destacar as alterações cromossômicas e genéticas, né, que causam essas desordens no desenvolvimento embrionário, e também outros distúrbios estruturais e funcionais que vão reduzir a capacidade do cérebro. Então, quais seriam as causas? Como é que essa deficiência intelectual ela acontece durante esse desenvolvimento da criança? Então, as causas elas podem ser pré-natais. Então, durante a gestação, essa mãe pode contrair alguma doença, essa mãe pode ter algum trauma muito forte, essa mãe pode ter contato com substâncias ilícitas, tudo isso podem afetar o feto. Temos também as causas perinatais, que são aquelas causas que acometem o nascimento da criança. Então, quando a criança nasce, algo pode acontecer ali no nascimento e faz com que essa criança, então, tenha a deficiência intelectual como uma sequela, né, em decorrência desse fato que aconteceu durante o parto. É muito comum muitas mães relatarem para nós que somos da educação que a gestação ela foi normal, ela foi muito bem acompanhada, todos os exames davam que a criança seria uma criança normal, e no momento do parto, de repente, essa mãe demorou a fazer esse parto, os médicos não atenderam no momento que aquela mãe precisava, e essa criança acaba passando da hora de nascer, ou acontece alguma complicação no parto, e aí sim você tem, de repente, uma anóxia perinatal, e aí essa criança acaba tendo como sequela a deficiência intelectual.
Existem também as causas pós-natal. Então, durante o nascimento, nesse período de 0 a 18 anos, muita coisa pode acontecer. Essa criança pode ser acometida por uma meningite, essa criança pode sofrer algum tipo, pode ser acometida por uma outra doença, ou outra doença pode vir a se pronunciar nesse período, né? Um outro transtorno pode vir a se pronunciar nesse período, e aí você vai ter, então, essa criança com uma deficiência intelectual. Nós também temos relatos de algumas mães que dizem que essa criança vinha tendo todo um comportamento e um desenvolvimento normal até uma certa idade, quando de repente teve um problema sério de saúde ou teve uma convulsão muito séria, e aí essa criança, a partir daquele momento, o seu desenvolvimento ele começou a ser afetado, né? E aí passou a estar com esse desenvolvimento aquém do esperado para a idade. Dentro do processo de ensino-aprendizagem dessa criança, o que a gente pode estar fazendo para auxiliar que essa criança tenha uma aprendizagem melhor e um melhor desenvolvimento? É importante que todos os educadores, psicopedagogos também, pensem que essas crianças elas precisam de estratégias diferenciadas para poder alcançar aquela aprendizagem que é desejada ou a poder desenvolver o seu maior potencial, né? Então, a criança dentro da escola, o que é primordial que a gente pense? Primeiro, a gente tem que pensar para essa criança um plano educacional individualizado, PEI, né? Então, no PEI dessa criança, a gente vai estar lá colocando todas as suas potencialidades, as suas dificuldades, o que é preciso ensinar àquela criança, né? Qual é o conteúdo que a gente vai ensinar, de que forma nós vamos ensinar e que estratégias nós vamos utilizar. Esse plano é feito para cada criança que apresenta uma necessidade educacional especial. Então, eu não posso fazer um PEI pensando que eu vou abarcar todas as crianças com deficiência da minha turma. Não é isso. Eu tenho que fazer um PEI para cada criança, direcionado para cada criança. Essa criança também ela vai precisar de flexibilizações. Então, eu preciso flexibilizar esse conteúdo para que ela também possa ter acesso. Então, se de repente eu estou trabalhando uma adição e todos estão ali copiando do quadro aquela adição e passando para o caderno e ali realizando seus cálculos, aquela criança pode ser que precise que você trabalhe o tempo todo com ela no concreto, com materiais concretos. E assim ela vai conseguir absorver melhor o conceito de adição. É importante também que a gente ofereça a essa criança tempo extra para a realização das tarefas. Eu não posso cobrar que ela acabe no mesmo tempo que as outras crianças terminam a sua tarefa. Um local mais tranquilo para que ela possa fazer suas avaliações também é muito importante. E não esquecer de adaptar e flexibilizar as avaliações também, certo? Então, eu também, além de flexibilizar as atividades do dia a dia, quando eu for elaborar uma avaliação para essa criança, essa avaliação também precisa ser flexibilizada. Quando eu sei que uma criança tem deficiência intelectual ou uma dificuldade de aprendizagem, qual é a diferença entre as duas coisas? Muitas pessoas me perguntam isso, muitos professores têm essa dúvida. Então, a deficiência intelectual tem todas essas características que eu apresentei, e o que é mais importante que a gente observe, ela é uma característica que ela é para sempre, né? Uma pessoa não se cura da deficiência intelectual, ela é permanente e ela é observada no desenvolvimento, durante esse período de desenvolvimento, né? Onde essa criança apresenta características que são assim diferenciadas em relação aos seus pares. Ela acontece antes da criança entrar na escola. Então, quando você vai conversar com os pais já vêm relatando que aquela criança apresenta aquelas dificuldades antes mesmo de entrar na escola. Já a dificuldade de aprendizagem, ela se pronuncia na escola. Muitas vezes os pais nunca perceberam que aquela criança teria uma dificuldade de aprendizagem, mas quando ela vai para a escola, essas dificuldades elas aparecem, elas são transitórias. Se você tiver uma boa
se você puder fazer uma boa intervenção pedagógica com essa criança ela vai vencendo essa dificuldade de aprendizagem. Em relação à criança com a deficiência intelectual, essas dificuldades elas podem demorar muito tempo para ser vencidas e podem até não ser vencidas. Uma criança com deficiência intelectual, ela pode se alfabetizar, como ela também, de repente, pode não se alfabetizar, apesar de todos os esforços e todas as intervenções e todos os acompanhamentos terapêuticos necessários para que isso aconteça. A dificuldade de aprendizagem, ela está diretamente atrelada à questão do fracasso escolar. Bom, se eu já conheço essa criança com todas essas características, eu tenho a plena noção de que se eu fizer uma boa inserção dessa criança na escola, se a inclusão acontece de verdade, essa criança vai ter muito mais chances de se desenvolver. E o que é importante para que a gente possa fazer essa inclusão? Né? Dar acesso, manter, né, essa criança na escola, que é dar permanência a essa criança, fazer com que ela participe de todas as atividades na escola e focar na aprendizagem. Eu preciso proporcionar a essa criança oportunidades para que ela aprenda. Uma criança incluída, ela não está só incluída porque ela frequenta a escola, ela está incluída por completo e de forma integral quando ela também está aprendendo. Então, todo professor deve estar focado e intencionalmente focado na aprendizagem dessa criança, certo? Bom, e para a gente terminar, o que a gente precisa pensar, né? Primeiro, que cada aluno, ele é único. Você precisa conhecer seu aluno e assim você vai ser capaz de encontrar o melhor caminho para a sua aprendizagem. Outra coisa, alunos com deficiência intelectuais, eles apresentam características diferentes. Não é porque eu tive o Joãozinho o ano passado com deficiência intelectual e eu trabalhei dessa forma, que hoje eu tenho o Pedro e eu vou trabalhar da mesma forma. Não, eu preciso conhecer o Pedro. Eu preciso conhecer qual o foco de interesse do Pedro. Eu preciso conhecer o estilo cognitivo do Pedro e aí focar na aprendizagem do Pedro. E por fim, né, se bem assistidos e estimulados desde cedo, essas pessoas, essas crianças com deficiência intelectual, podem desenvolver habilidades e competências que vão ser importantes por toda a vida, né? E que vão garantir a ela melhor qualidade de vida no futuro e autonomia, que é fundamental. Bom, eu acho que nós chegamos ao fim do nosso encontro. Fico muito feliz e agradecida por esse convite e espero encontrar vocês numa outra oportunidade. Até lá! Quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer também a nossa querida palestrante, a professora Valéria Oliveira, por compartilhar conosco seu conhecimento e falar para vocês que amanhã teremos a palestrante Luciane Frazão, abordando o tema Inclusão, Modalidade de Aprendizagem e Psicopedagogia. Não percam! Espero vocês até amanhã!